Olá, tudo bem? O assunto de hoje é importantíssimo. O assunto de hoje é a oração. Numa época em que temos muitos meios de comunicação, você pode pensar, você mesmo, em quantos meios de comunicação você usa por dia. Talvez você use o WhatsApp com o celular, ligações, enfim, você pode usar e-mail, hoje as muitas redes sociais, o Facebook, que é uma grande mania, e ainda deverá pensar nos meios de comunicação mais tradicional que você usa, talvez um jornal, o rádio, a televisão. Enfim, são muitos os tipos. E com isso eu quero obviamente lembrar que a oração é um meio de comunicação especial por causa do destinatário, porque é uma conversa com Deus. Hoje em dia, dá para notar que as pessoas tentam tornar-se acessíveis, divulgam seus telefones, colocam diferentes operadoras, e aí está a importância desse nosso destinatário. Deus se faz acessível, coloca os ouvidos atentos à oração. E por isso nós devemos orar. É da vontade de Deus que nós nos comuniquemos com Ele. Ele promete nos atender. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Assim nós também temos outras promessas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mateus capítulo 7, versículo 7. E nós temos muitas necessidades e devemos buscar e colocar elas diante do nosso Deus. Agora, se a gente pega aí nas comunicações que nós fazemos diariamente, por exemplo, um telefone, e queremos ligar para alguém e talvez discamos errado, digitamos errado um número, não conseguiremos falar com quem queremos. No e-mail, por exemplo, se a gente coloca uma letrinha errada, não vai dar certo. Assim devemos também pensar, a partir da Escritura, qual é o endereço certo? Qual é o destinatário certo? A quem devemos orar? E a resposta, um tanto quanto óbvia, pelas Sagradas Escrituras é unicamente a Deus, o nosso Salvador. Muitas orações são dirigidas a criaturas, muitos buscam forças em energias, em objetos, em santos, por exemplo. Aliás, é muito comum dirigir orações aos santos apóstolos, e é por isso que, com base na Escritura, quero mencionar como reagiram alguns apóstolos diante disso. Por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele teve uma situação junto com um homem chamado Cornélio, onde esse homem ficou deslumbrado com a ação do apóstolo e caiu de joelhos perante ele e queria adorá-lo. E Pedro prontamente diz: levanta, eu sou apenas um homem como tu, adore a Deus. Semelhantemente, ali um pouco adiante, em Atos capítulo 14, nós temos Paulo e Barnabé, na cidade de Listra e Derbe, onde também eles realizaram uma grande obra de Deus. E as pessoas daquele lugar ficaram impressionadas e queriam render culto a estes apóstolos. E eles, desesperados, rasgaram as vestes e disseram: é justamente isso que estamos ensinando, para que vocês adorem a Deus, o Criador. Nós somos criaturas como vocês. Lá no livro de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação. Deus entregou uma revelação ao apóstolo João, através de um anjo. E João ficou tão impressionado com este ser celestial que ele cai de joelhos perante este anjo para adorá-lo. E este anjo, vejam, um ser celestial, prontamente diz: levante-se, eu sou apenas um servo de Deus, como você e os outros apóstolos, como você e os outros profetas, ele diz assim. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Portanto, fica muito claro, por meio dos apóstolos e até dos anjos, seres celestiais, que o destinatário dessa comunicação, que é a oração, é unicamente o nosso Deus. Aliás, o Senhor Jesus disse claramente lá em Mateus capítulo 4, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Talvez de maneira mais intensa nós temos, especialmente no nosso país, as orações dirigidas a Maria. E nós colocamos assim
também por meio da Escritura, nosso fundamento de fé cristã. Uma passagem, por exemplo, ali em João 2, aquela história muito conhecida em que Jesus transforma a água em vinho numa festa de casamento. Ali tem uma intervenção da mãe de Jesus, a bem-aventurada e sempre respeitada Maria. Mas o que acontece ali? João 2, versículo 5, nós lemos assim que a Maria falou com os servos do casamento e disse: fazei tudo o que ele mandar. Ele quem? Jesus. Ou seja, a Maria apontou para Jesus, disse: é com Jesus. Assim também toda a Sagrada Escritura aponta para Jesus como único e suficiente Salvador e, mais do que isso, como o único intermediário entre Deus e os homens. O livro de Hebreus mostra muito bem isso, Jesus como o grande sacerdote. 1 Timóteo também nos diz que ele é esse único intermediário. Aliás, é por isso que nós cristãos oramos em nome de Jesus. Muito bem, aí está a resposta. A quem devemos orar? Única e exclusivamente ao nosso Deus triuno. Mas não esqueça, se nós nos dirigimos a Ele muito antes, é Ele quem vem a nós, é Ele quem se dirige a nós. E é o seu amor, a sua graça que vem até a nós que deve nos motivar muito, muito a procurar livre e abertamente essa comunicação, a oração com o nosso Pai do céu. Viva sempre em Jesus esse intermediário e pratique muito essa bênção, essa grande comunicação que é a oração. Até mais!